Semana 10, problema 2. Anatomia, histologia e funções das vias aéreas superiores. Sobre a histologia das vias aéreas superiores, é composto por um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, ricamente vascularizado, principalmente na região das conchas e nos aspectos anteriores do septo nasal. Possui várias células seromucosas e elementos linfóides, linfonados, mastócitos e plasmócitos. Os anticorpos produzidos pelos plasmócitos IgA, IgE e IgG protegem a mucosa nasal contra antígenos inspirados e micro-organismos. A característica: temos camadas de células com núcleos em diferentes alturas. Todas as células se apoiam a uma lâmina basal, mas nem todas alcançam a superfície. Formado por células prismáticas ou colunar. Temos a função de proteger, secretar, transporte de partículas aderidas ao muco nas passagens respiratórias através dos cílios, como podemos ver na imagem. As células são colunares ciliadas. O tipo de celular mais abundante nesse tipo de epitélio são altas e delgadas. Possuem núcleo basal e muitos cílios. O citoplasma dessas células possui muitas mitocôndrias para permitir a atividade dos cílios. Essas células conseguem mover o muco e as partículas para a nasofaringe graças a esses cílios. Células calciformes produzem mucinógeno. É chamada de mucina quando é liberada a um ambiente aquoso. Essas células possuem no seu ápice muitos grânulos de secreção que possuem mucinógeno e microvilosidades. Células basais, células baixas localizadas sobre a membrana basal. A superfície apical não encontra a luz. São consideradas célula-tronco que se proliferam e substituem as células calciformes, colunares, ciliadas ou as células em escova morta. Células em escova são células colunares estreitas com microvilosidades altas. Sua função é desconhecida, mas foi associada com terminações nervosas. Células granulares são células do sistema neuroendócrino difusa. Possuem vários grânulos em seu citoplasma. Liberam agentes farmacológicos que exercem função sobre outras células do epitélio respiratório. E as células serosas, que são células colunares, possuem microvilosidades apicais e grânulos apicais que possuem fluido serosa. O epitélio olfativo. A região olfativa está localizada no teto da cavidade nasal. As células envolvidas são as células olfativas, que são neurônios bipolares cuja porção apical está modificada, formando um bulbo, a vesícula olfativa. A vesícula olfativa pode ser encontrada na superfície das células de sustentação. Núcleo esférico e proximal, mais perto da lâmina basal do que da vesícula olfativa. A região basal dessas células é formada pelos seus axônios e penetram na lâmina basal e unem-se aos axônios semelhantes, formando feixes de fibras nervosas. Os axônios, apesar de não possuírem mielina, têm uma bainha composta por células de Schwann. Células de sustentação são células colunares cuja as porções apicais têm uma borda estriada, constituída por microvilosidades. Núcleos ovais e apicais superficial. Seu citoplasma possui grânulos de secreção que contém pigmento amarelo característico de mucosa olfativa. A função é dar suporte físico, nutrição e isolamento elétrico. Células basais são células basófilas baixas e piramidais. Seus aspectos apical não alcançam a superfície epitelial. Núcleos centrais, por serem curtas, seus núcleos encontram-se na região basal do epitélio e têm a capacidade proliferativa. Podem substituir as células de sustentação e as olfativas. O nariz. A primeira parte das vias aéreas superiores, a função é aquecer, umidificar e filtrar o ar expirado. Devido à presença do epitélio olfatório, que possui neurônios receptores olfatórios, temos o sentido do olfato, pois esses receptores detectam a molécula odoríferas transmitidas pelo ar. O nariz externo, nós temos a localização da linha mediana da face,
né? Como mostra a imagem, temos o nariz, o dorso, a ápice, narina, a columela e as asas no nariz. Na outra imagem temos as asas, narinas, a columela, que é a divisão, a separação dos dois, e o ápice. Temos o esqueleto ósseo, que é a abertura piriforme. Temos o esqueleto cartilaginoso, processos laterais de cartilagem do septo nasal, cartilagem alar maior e menor. Cartilagem do septo nasal, formada por parte anterior do septo nasal, é triangular. As margens superiores é fixada ao osso nasal e ao processo frontal da maxila. Cartilagens acessórias e cartilagens alares. As acessórias são encontradas inferiormente aos ossos nasais e alares é a lâmina fina e flexível, formando uma parte da parede das narinas. Como mostra a imagem, todos os segmentos e divisões do nariz. Temos músculos também que são importantes para a respiração, expressão facial e produção de alguns sons. Prócera, ativa durante a concentração e na franzimenta da testa. As ações é puxar o ângulo medial da sobrancelha para baixo, produzir rugas transversais sobre o dorso do nariz, ajudar a reduzir o reflexo de claridade da luz do sol. Nasal, as partes transversas e alar. Transversas, compressor da narina, e alar, dilatador posterior das narinas. Se funde parcialmente com a parte transversa. Ajuda a formar a parte superior da crista do filtro. As ações. Parte transversa comprime as narinas na junção do vestíbulo do nariz com o restante da cavidade nasal. Parte alar. Movem as partes alar e posterior da columela para baixo e lateralmente. Ajudam no alargamento das narinas e prolongamento do nariz, e ativadas imediatamente antes da respiração. Temos o dilatador anterior das narinas, que circunda as narinas, tem a função de atuar como dilatador primário das narinas, junto com a parede alar do músculo nasal, e evitam assim um colapso da válvula nasal durante a inspiração. Abaixador de septo nasal, as ações de puxar a columela, o ápice do nariz e o septo nasal para baixo, tensiona o septo nasal e alarga as narinas como a parte alar do músculo nasal. As ações eleva e everte o lábio superior, eleva, aprofunda e aumenta a curvatura da parte superior do sulco nasolabial. E dilatação da narina, como vemos a imagem, a divisão e a localização de cada músculo. O suprimento vascular cutâneo e drenagem linfática, nós temos aí a artéria. O suprimento pelo nariz acontece pelos ramos da artéria facial, oftálmica e infraorbital. As veias da região centromediana da face, incluindo o nariz, drena para a veia facial. A área órbito-palpebral da face, incluindo a raiz do nariz, drenam para as veias oftálmicas. E a drenagem linfática, a raiz nasal e suas vizinhanças drenam para os linfonodos paratídeos. Nariz interno. É composto por uma câmara interna. A localização se encontra inferiormente ao osso nasal e superiormente à cavidade oral. Está alinhada com o músculo e a túnica mucosa. Comunica-se com o seio frontal, com as células etimoidais e com o seio maxilar e esfenoidal. A função dessa estrutura interna é aquecimento, umidificação e filtragem, detecção de estímulos olfatórios e modificação das vibrações à fala, à medida que elas passam por grandes e ocas câmeras de ressonância. A ressonância é prolongar, ampliar ou modificar um som pela sua vibração. É dividida por um septo em cavidade esquerda e direita e tem origem posteriormente para uma parte nasal da faringe através da abertura nasal posterior, que são as coanas. O teto, curvo e estreito, exceto em suas extremidades posteriores. E a divisão é frontonasal, etimoidal e esfenoidal. Temos também o assoalho, a parede medial, septal, a parede lateral e o vestíbulo. Como mostra a imagem, todas as divisões de cada porção que compõem a cavidade das vias aéreas superiores. Como mostra a imagem, temos a divisão da via aérea superior na região pós-nasal, que temos as cavidades nasal,
nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe, parte nasal da faringe, parte superior, localizada posteriormente à cavidade nasal e se estende até o palato mole. O palato mole forma uma porção posterior do céu da boca, partição muscular em forma de arco entre as partes nasal, oral e faringe, revestido por túnica mucosa, onde pode ser encontrada as tonsilas faríngeas. As aberturas temos duas coanas. É através dessas estruturas que a nasofaringe recebe o ar e suas impurezas. 2 ósseos que produzem as tubas auditivas e aberturas para a parte oral da faringe. A histologia é um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Os cílios são responsáveis por mover o muco para baixo em direção à parte mais inferior da laringe. A orofaringe, parte oral da faringe. A parte intermediária, a localização é posteriormente à cavidade oral e se estende no palato mole, inferiormente até o nível do hioide. Só possui uma abertura ou false, abertura da boca. Possui funções respiratórias e digestivas. Serve como uma via comum para o ar, comida, bebida. A histologia temos um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, pois está mais suscetível a abrasões devido à passagem de alimentos. Nessa parte da faringe encontram-se as tonsilas palativas e a língua. A laringofaringe, parte laríngea da faringe, parte inferior. A localização começa no nível da hioide. Sua extremidade inferior se abre no esôfago, tubo alimentar, posteriormente e na laringe, pregas vocais, anteriormente. Tem funções respiratórias e digestórias. A histologia é um epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Aqui a laringe são pequenas conexões entre a laringofaringe e a traqueia. A localização da linha média do pescoço anteriormente ao esôfago e as vértebras cervicais 4 e 6. A musculatura, temos um músculo extrínseco, conectam a cartilagem e outras estruturas na garganta. A cavidade da laringe, temos um espaço que desde a entrada da laringe até a margem inferior da cartilagem cricoide, o vestíbulo da laringe, a cavidade infraglótica. Temos essa imagem mostrando as cartilagens, todo o segmento e todas as divisões. A laringe é composta por 9 fragmentos de cartilagem, as isoladas e as pareadas. As isoladas temos cartilagem tireoide, a epiglote e cartilagem cricoide. E as pareadas, as cartilagens aritenoide. Influenciam na mudança e na posição da tensão das pregas vocais. Cartilagem corniculadas. A cartilagem tireoide, também chamada de pomo de Adão. São 2 lâminas de cartilagem hialina que formam a parede anterior da laringe e conferem a ela um formato triangular. A epiglote, grande segmento de cartilagem elástica recoberta por epitélio. A parte inferior da epiglote, o pecíolo epiglótico, é conectada à margem anterior da cartilagem tireoide. Como parte superior, cartilagem epiglótica não está conectada a outra estrutura. Durante a deglutição, a faringe e a laringe se movem para cima. A elevação da faringe permite que ela receba os alimentos. A elevação da laringe faz com que a epiglote se mova para baixo e cubra a glote, impedindo que os alimentos passem para vias aéreas inferiores. A glote é composta por cordas vocais verdadeiras, par de pregas túnicas mucosas. Rima da glote, espaço entre as pregas vocais. A glote é coberta pela faringe quando esta última é elevada durante a deglutição, o que permite que os alimentos possam ir para o esôfago e não para as vias aéreas inferiores. Temos a cartilagem cricoide, a cartilagem aritenoide, a cartilagem cuneiforme, a cartilagem conicirculadas.